O nosso terceiro convidado da série de conversas com os candidatos ao governo do Ceará é Capitão Wagner, do União Brasil. Capitão, muito obrigado pela sua presença. Nós teremos 15 minutos de conversa e o cronômetro começa a contar a partir de agora. O senhor tem uma referência muito grande, é muito ligado à segurança, ao setor de segurança pública. Gostaria que o senhor explicasse aí o que o senhor gostaria de mudar no padrão de segurança pública do Estado, caso chegue ao Palácio da Abolição. Rogério, primeiro saudar vocês, agradecer a Band pelo convite para essa entrevista, fazer um diagnóstico rápido a respeito da atual situação relacionada à segurança pública. A gente tem hoje um cenário muito grave. Essa semana mesmo a gente se assustou com duas jovens que se perderam lá no Mudubim, que foram encontradas por uma facção e foram mortas, com tudo sendo filmado. Um fato semelhante aconteceu exatamente há um ano atrás. No mesmo local, duas meninas foram pegas por membros de facção e foram mortas da mesma forma. Então, o cenário de violência no Estado será ultrapassa qualquer patamar de razoabilidade. E a gente tem um plano simples de ser colocado em prática. Hoje, o Estado mais tranquilo do Nordeste, com os melhores índices em relação à questão da segurança pública, é a Paraíba. Por incrível que pareça, uma das ferramentas que está sendo utilizada lá na Paraíba foi germinada e criada aqui no Estado de Ceará, dentro da Secretaria de Segurança Pública. Um sistema de monitoramento facial. A empresa que hoje presta serviço de tecnologia para a Secretaria de Segurança foi contratada pela Secretaria de Segurança Pública da Paraíba e só no São João de Campina Grande eles prenderam 25 indivíduos que tinham mandado de prisão em aberto. É uma das formas que a gente vai utilizar para poder mostrar para o crime organizado que o Estado é muito mais forte. A gente precisa não só implementar o sistema de vídeo monitoramento, que vai monitorar todas as ruas do nosso estado através de câmeras que serão integradas, mas também a gente precisa ter o entendimento que os nossos profissionais precisam ser melhor capacitados e ter um maior efetivo. A gente vai criar 6 centros de inteligência antifacção, usando uma tecnologia muito semelhante à que se utiliza lá no FBI. Quando eu falo que a gente vai trazer o padrão FBI de fazer polícia, é porque Jorge Piro, ex-diretor do FBI, vai nos auxiliar na capacitação dos nossos policiais, no link que a gente vai fazer com polícias internacionais. É fato que facções que atuam hoje no Estado de Ceará têm interligação com outros países, inclusive com a Turquia, com os Estados Unidos, e essa parceria com o FBI vai nos trazer não só informação, mas também um modus operandi que vai dar legitimidade para que a gente possa se antecipar à ação criminosa. Hoje mesmo eu estava dando uma palestra e estava dizendo: essa história de bandido bom é bandido morto está ultrapassada. A gente precisa trabalhar para não existir o bandido. Na minha opinião, o bandido bom é o que não existe. Na hora que a gente evita o acontecimento do crime, na hora que a polícia se antecipa, ela está mostrando que ela é eficiente e que ela tem estratégia. A nossa polícia vai evitar o confronto na medida que ela vai agir e vai se antecipar em relação aos criminosos. Os últimos governadores investiram bastante na segurança pública, tanto na contratação de pessoal, como também no investimento em equipamento. Foi pouco, na sua opinião? Foi pouco sim, Rogério. Se a gente comparar os números do Ceará com o Brasil, a gente vai ver que o segundo pior estado em termos de investimento per capita é o estado de Ceará. A gente só pede para um estado do norte, se não me engano, é o Amapá ou Roraima. Então, o investimento está bem aquém da necessidade. Além de se investir pouco, se investe errado. Se investe muito em concreto. A gente vai ter a entrega agora de um centro muito bonito, que enche os olhos ali na Guanambi, que foi construído. Prédios belíssimos, nós temos viaturas de luxo, mas o homem não está capacitado de forma suficiente a agir com antecipação, a se antecipar e a ter as informações necessárias para a proposta que eu acabei de citar, para que a gente evite o acontecimento do crime. Para isso a gente precisa aumentar o número de policiais civis. A nossa polícia investigativa ela está não só sucateada, como ela é menor, Rogério, do que o efetivo que a gente tinha há 30 anos atrás. Se você pegar hoje o efetivo da Polícia Civil e comparar com o efetivo que existia em 1990, por exemplo, 1985, você vai ver que o efetivo naquela época era maior do que o efetivo que a gente tem hoje. A gente precisa, no mínimo, dobrar o número de policiais civis, a gente precisa levar delegacias para o interior do estado, a gente precisa ter, e eu terei a condição de colocar policiamento fixo nos distritos que tem uma população de até 3 mil habitantes. Eu vou citar aqui para você São João do Aruaru, é um distrito lá de Morada Nova. Se você juntar a população que está ao entorno daquele distrito, tem 15 mil pessoas. 3 vezes a cidade de Guaramiranga, 3 vezes a cidade de Grangeiro. Então, é um distrito que é maior do que muitas cidades e lá não tem policiamento fixo.
A gente vai ter policiamento fixo em todo o distrito que tenha pelo menos 3 mil habitantes. Capitão, a gente não pode falar em segurança pública sem pensar em política para a juventude e também na geração de empregos. O que é que o senhor está pensando dentro do seu plano para esses dois setores? Muito bem, Rogério. Eu acredito que segurança pública é necessário que você tenha uma ação emergencial e através do policiamento você vai dar essa resposta. Mas a médio e longo prazo a gente só vai vencer essa crise de insegurança no estado de Ceará se a gente der oportunidade aos nossos jovens. Eu tiro por mim. Quando eu tinha 15 anos, eu fiz um concurso para a Escola Técnica Federal do Ceará. Passei na prova, fiz meu curso de eletrotécnica. Com 17 anos, eu estava trabalhando com a carteira assinada na Teixo Bezerra de Menezes. Muitos amigos meus lá do João 23 não tiveram a mesma oportunidade que eu tive de estudar na boa escola, de me capacitar para entrar no mercado de trabalho. Infelizmente, perderam a vida praticando assalto, outros foram presos. Então, isso demonstra que no mesmo ambiente, se você gera oportunidade para um jovem, ele vai ter um destino diferente daquele que não teve oportunidade. A gente quer levar o emprego para o interior do estado, a gente quer levar o emprego para a periferia. Quais são as dificuldades que a gente tem hoje? Primeiro, a burocracia que impede muitas empresas de se instalarem no estado de Ceará. Vou lhe citar um exemplo. O Ceará tem 5.400 horas de sol por ano e produz apenas 20% de energia solar com relação ao estado de Minas Gerais. Minas Gerais cobra menos impostos e criou um ambiente muito mais favorável para as empresas se instalarem lá. Muitas empresas de geração de energia solar estão me procurando, perguntando se a gente vai oferecer uma melhor condição para eles virem para o estado de Ceará. E é isso que a gente vai fazer. Trazer toda e qualquer empresa que veja na vocação do Ceará uma oportunidade para crescer. Empresas de energia solar, indústria de beneficiamento de alimentos. A gente tem o agronegócio como uma ferramenta muito importante para manter o homem no campo. O meu pai, por exemplo, teve que deixar a família em Oroz em busca de uma oportunidade em São Paulo, porque lá em Oroz ele não tinha uma oportunidade para viver somente da roça. A roça dava uma renda muito ínfima para ele. E a gente vai trabalhar, logicamente, para aumentar a produção do homem do campo, com assistência técnica, através da EMATES. Nós temos a pretensão já combinado com o reitor do IFCE, de somar as duas estruturas, escolas profissionalizantes e os campos do IFCE, que somados dão 156 estruturas de escolas para a gente capacitar os jovens na área tecnológica e colocar esses meninos no mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho de saúde. A gente sabe que os últimos governos fizeram investimentos em hospitais no interior do estado, procurando regionalizar o atendimento, mas o grande desafio continua sendo o financiamento da saúde pública. Como é que o senhor pretende enfrentar essa situação? Olha, Rogério, o grande desafio é fazer funcionar os equipamentos que já existem. Eu estou vendo os outros candidatos falarem em construir 5 hospitais regionais. Espera aí, o grupo de vocês está no poder há 16 anos, só construíram 4 hospitais regionais, tem 2 funcionando e 2 funcionando meia boca. Então a primeira coisa que o governador tem que fazer é fazer funcionar os 2 que não funcionam integralmente. O Hospital do Sertão Central, em Quixaramubim, e o Hospital do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro, vai funcionar integralmente. Nas 4 estruturas, nós vamos ter atendimento de urgência e emergência pediátrica. É um absurdo, Rogério, um pai ver o filho doente e não ter um local para levar seu filho. Ou ter que pegar o carro e andar 300, 400 quilômetros para trazer a criança aqui para Fortaleza para ser atendida no Alberto Seib. No nosso governo, em todo hospital regional, a gente vai ter uma estrutura para internar as crianças, para realizar cirurgias nessas crianças, para que não haja necessidade de se deslocar aqui para Fortaleza. Um outro problema da saúde do Ceará é a saúde mental. Aliás, é um problema nacional, mas aqui no Ceará está gerando uma grave consequência. Dados foram apontados recentemente mostram que nós tivemos mais mortes por suicídio do que por acidente de moto, que já é algo que leva muitas pessoas a perder a vida. No nosso governo, em todo hospital regional, nós vamos ter também atendimento de urgência e emergência para cuidar da mente brilhante do cearense. O cearense é conhecido nacionalmente por passar em tudo que é concurso público, pela sua inteligência, pelo seu bom humor, mas a gente está perdendo essas mentes brilhantes para problemas de ansiedade, de depressão, de esquizofrenia. E no nosso governo, pode ter certeza, aproveitando o Setembro Amarelo, nós não desistiremos de você. Nós vamos cuidar das nossas crianças que estão doentes, dos adultos que estão desempregados. A gente vai cuidar das famílias que têm crianças com autismo. Rogério, é incrível, ao conversar com toda a família que tem uma criança autista, o desequilíbrio que acontece na família a partir do momento que a mãe tem que se dedicar àquela criança e o pai muitas vezes não compreende, deixa a mãe, se separam. Então a gente precisa cuidar da família dessas crianças autistas, a gente precisa cuidar das mentes dos cearenses, fazendo funcionar primeiro os equipamentos que já existem. A gente vai viabilizar outros equipamentos? Vamos, mas antes disso eu preciso reforçar a estrutura dos hospitais filantrópicos.
A gente está tendo agora a Santa Casa de Misericórdia lá em Sobral, fechando essa semana o serviço de atendimento oncológico. Ou seja, quem tem câncer na região norte não vai ter mais a opção de fazer seu tratamento na Santa Casa. Vai ter que vir para o ICC aqui em Fortaleza. A Santa Casa de Misericórdia lá em Morada Nova fechou as portas. A gente tem dificuldade lá em Barbalho, o Hospital do Coração está passando por dificuldades, o Hospital do Câncer também, então a gente precisa ser parceiro desses hospitais filantrópicos para depois pensar em construir novos equipamentos. Se a gente melhor utilizar o recurso público, a gente vai ter um resultado melhor. Capitão, nessa campanha o senhor tem mostrado, não só na propaganda eleitoral, mas também em entrevistas aos meios de comunicação, uma imagem mais light, diferente do capitão que concorreu em outras disputas aí para o executivo. O que é que mudou do capitão de outras campanhas para essa de agora? Rogério, eu vou fazer 44 anos, a gente amadurece, a gente aprende com os acertos, mas aprende muito mais com os erros. A 7ª eleição que eu vou disputar, esse número 7 é uma referência muito forte para mim, ele está muito presente na Bíblia. Eu entendi ao longo dessas campanhas que a gente, para governar um estado como é o estado de Ceará, com seus problemas, com suas dificuldades, a gente precisa agregar. Deus me colocou nas mãos União Brasil para que a gente possa unir o estado de Ceará. A campanha que mais está agregando, que mais está unindo, que mais está trazendo apoios à nossa campanha justamente por isso. Foi uma campanha planejada há 1 ano e meio atrás, desde junho do ano passado que eu ando pelo Ceará, converso com o agricultor, converso com o comerciante, converso com a FIEC, converso com a FEComércio, converso com todos os setores, porque eu entendo que para governar o Ceará durante esses 4 anos a gente tem que ter o diálogo como grande ferramenta para a gente aproveitar as vocações que o Ceará tem. O Ceará é um estado pujante, com 600 quilômetros de praia, muitos empregos na área da pesca podem ser gerados a partir daí. Esses 600 quilômetros de praia também favorecem o nosso turismo, muito emprego na área turística pode ser viabilizado com a instalação de resorts, hotéis. Então estou muito mais maduro que eu estava nas últimas campanhas e tenho o entendimento que a gente precisa ter uma equipe técnica. Quando eu me cerquei de Geraldo Luciano, um dos maiores executivos aqui do estado de Ceará, um Marcos Holanda, que foi presidente do BNB, uma Nicole Barbosa, que foi secretária de Desenvolvimento Econômico do governo, que aí está e veio para o nosso lado, um Carlos Matos, que foi um dos melhores secretários de Agricultura dos últimos 30 anos. Quando você tem o Igor Luceno, um economista que está dando entrevista para o mundo todo, um menino muito capacitado, o Alain Aguiar, que foi secretário de Turismo, então tem um time hoje que vai me ajudar a fazer um governo como o cearense merece, um governo de qualidade, transparente, com muito diálogo e, acima de tudo, com muito respeito ao recurso suado que sai dos tributos do cearense. Capitão, nesse governo em nível nacional, o governo Bolsonaro, os governadores tiveram uma dificuldade muito grande de relacionamento com o atual presidente. Como é que o senhor se vê amanhã diante de uma possibilidade de, caso o senhor ser eleito governador e o presidente não for do seu partido, como é que vai ser essa relação? É muito difícil que o presidente seja do meu partido, porque a Soraya, que é a nossa candidata, está muito atrás nas pesquisas. Eu tenho muito respeito pela candidatura dela e é em nome desse respeito que a gente agregou aí vários partidos. Hoje na nossa coligação tem 5 candidatos a presidente. A gente está focando muito aqui no estado de Ceará. O senhor tem o apoio do presidente Bolsonaro, sim, né? O dele, o da Soraya e diversos outros que apontaram apoio à nossa candidatura. E a gente está muito tranquilo. Como eu digo na minha propaganda, seja quem for o presidente, eu tenho a obrigação de sentar para cobrar, para pedir ajuda para o estado de Ceará. É muito preocupante você imaginar que um governador não vai querer sentar com o presidente porque é adversário do presidente. Veja o que o ACM Neto, o melhor prefeito do Brasil por 8 anos, fez, mesmo com o governador sendo oposição a ele e presidente da República. Então, vou sentar não só com qualquer presidente, mas também com qualquer dos 184 prefeitos que a gente vai ter que dialogar durante esse período. Capitão, nós temos aqui, o nosso tempo está chegando ao final, o senhor tem aí 1 minuto e 20 segundos aí para se dirigir ao seu eleitor e fazer suas considerações finais. Rogério, agradecer a Band aí pelo convite, parabenizar pelo formato de entrevista, dando liberdade aí para os candidatos conversarem com os cearenses. E até o dia 2 de outubro eu estou muito focado para que a gente possa, quem sabe, vencer essa eleição no primeiro turno. Existe chance real que isso aconteça. Eu peço a cada cearense que conheça o nosso projeto, que entenda qual é o nosso maior objetivo, que é unir o estado de Ceará, trazer a paz que tanto o Ceará precisa. A gente precisa de um governador que, acima de tudo, não tem um padrinho político para estar ingerindo em relação à gestão. A gente viu o que aconteceu em Fortaleza. Muitos padrinhos políticos vieram pedir votos para o candidato que ganhou a eleição. Passada a eleição, ficou só o candidato que foi eleito. Tá aí muita gente arrependida em virtude da escolha que tomou
em 2020. Para você não se arrepender, analise o candidato, esqueça os padrinhos e veja quem é o candidato que tem mais condição, pulso firme, coragem para vencer essa insegurança que tomou de conta do nosso estado, coragem para reduzir os impostos, que é tão necessário para que empresas se instalem aqui no estado de Ceará, coragem para melhorar a nossa saúde, fazendo funcionar os equipamentos que já existem. Então, agradecer ao cearense, pedir a todos vocês que me deem uma oportunidade no dia 2, faltando 44 para governador, na nossa senadora Camila Cardoso 700. Muito obrigado, capitão Wagner, pela presença aqui no Jornal Band Cidade. A gente agradece também ao restaurante Maiú, aqui do Senac Referência, por abrir as portas aqui para essa entrevista, essa sabatina com os candidatos ao governo do estado. Eleições 2022, de olho no voto, de olho na Band.